Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre perdão, um tema importante e necessário. Muitos dos nossos irmãos parecem terem esquecido sobre a importância do perdão para a nossa jornada cristã. Então não saia daí, vamos comigo até o final. E aí eu vou te pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Não paga nada, não chega a fatura, é 0,800. E a família está crescendo. E lógico, vou pedir para você deixar o like, comentar no vídeo, compartilhar com os seus contatos, porque Deus quer falar com muitas pessoas que você conhece e precisa ouvir essa palavra. Chama a vinheta para nós. Eu quero lhe fazer duas perguntas. Você tem mágoas guardadas em seu coração? Consegue identificar se aí dentro, bem lá no fundo, há ressentimentos contra alguém? Se a sua resposta for sim, então eu quero convidar você, em nome de Jesus, a abandonar todas as mágoas e ressentimentos no altar do Senhor. Eu quero convidar você a perdoar aquela pessoa que lhe fez tanto mal. Olha, perdão significa remissão de pena. É um dos significados. E sempre que eu penso sobre esse tema, sobre essa palavra, sobre essa expressão, perdão, o que vem à mente é uma analogia interessantíssima. Um mercado de escravos. É como se nós descêssemos ao mercado de escravos, comprássemos os escravos que lá estão e depois os alforriássemos. Pois é, perdão significa remissão de pena. E isso nos leva a pensar, nos leva a compreender, a entender que a ideia por detrás dessa expressão, desse significado é pagar o preço. Eu não sei se você sabe, mas a amargura e a depressão podem estar ligadas à ausência de perdão. Quando nos deparamos então com alguém que está em depressão, está com depressão, sobretudo a depressão exógena, que é aquela depressão que é oriunda de fatores externos, então essa pessoa pode estar lutando contra a amargura, porque a pessoa em depressão está presa no presente por causa do passado, presa no presente por causa de algo que lhe foi feito, algo que lhe foi dito. E sim, a amargura, ela surge porque a pessoa afetada, ela não esperava aquela ação da outra pessoa. Muitas perguntas surgem na mente da pessoa que está em depressão, está com depressão, mas uma delas é como é que ela pôde falar comigo daquele jeito? Como é que ele pôde fazer comigo o que fez? Logo, se você quer a chave para vencer a amargura, eu lhe apresento a chave. É o perdão. Exatamente porque a ação de perdoar liberta um escravo e no fundo, esse escravo é você. E você precisa de libertação. Lógico, é impossível ser liberto do seu passado ou ficar emocionalmente livre no presente sem perdoar de todo o coração a quem te ofendeu, a quem te afligiu, a quem te machucou. Aprenda que perdão nós não damos a quem merece. Perdão eu dou por minha causa. Muitas vezes ouvi isso, não vou perdoar porque não merece o perdão. A gente não dá perdão a quem merece. Eu, quando libero perdão, eu libero por causa do meu relacionamento com Deus e por causa de mim mesmo. Porque se eu não perdoar, eu estarei ancorado, preso, fixado naquele sentimento e isso vai me levar a enfermar. Então, por que não ter liberdade? Por que não ser liberto? Por que estar ancorado a ressentimentos? Eu digo para você que você pode ser liberto em nome de Jesus a partir do momento que decide perdoar. Olha, quando alguém tenta vencer a depressão, mas continua apegada à amargura, é como você esperar saúde e bem-estar se alimentando com comida saudável e ao mesmo tempo ingerindo veneno. Gente, não é possível. Isso é contraproducente. Então eu quero convidar você a observar comigo alguns textos. Por causa do nosso tempo, eu não consigo ler todos os textos, mas eu vou citar alguns textos aqui
e aí você vai parando o vídeo com a sua Bíblia aberta e vai conferindo, porque eu sei que o Espírito Santo do Senhor vai ministrar o seu coração através do texto bíblico. O primeiro deles é Mateus capítulo 5, versículos 23 ao 26, porque nós aprendemos nessa passagem algumas coisas importantes. O primeiro aprendizado é que quando o assunto é a celebração ao Rei dos Reis, mas há problemas entre você e o seu irmão, Deus ele exige que haja primeiro reconciliação e depois a oferta. Mas vejam que não é você ter algo contra o teu irmão. O texto é claro no versículo 23, diz: e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Meus amados irmãos, Jesus é por demais sábio e ele sabe que também nós somos um tanto quanto espertinhos, né? Podemos sair pela tangente dizendo: graças a Deus eu não tenho nada contra aquela pessoa. A gente sabe como sair da responsabilidade. Porém, você deve observar que o texto diz o seguinte: e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vemos então que não é você ter alguma coisa contra o teu irmão, mas te lembrares de que ele tem alguma coisa contra você. Aí nós vamos ver aqui que a palavra então exige uma ação sua. Aquele que se diz servo de Deus, um instrumento nas mãos de Deus, mas alimenta-se com pensamentos e sentimentos de raiva, desprezo ou ódio, abre portas para a ira e acaba fechando o cadeado das algemas da escravidão. Tem gente escravizada por sentimentos terríveis, como do ódio, né, do desprezo, da raiva, e isso é complicado. Lógico, quando você se depara com alguém assim, esse irmão está numa condição de perigo. Ele precisa agir urgentemente. E a ação que Deus ele requer de um servo seu é que ele não seja enganado, achando que ele pode prestar cultos a Deus, ofertar ao Senhor, porque isso de alguma forma vai alegrar o coração do Pai. A verdade é que você não receberá a bênção do Senhor. Lembrem-se que o que o Senhor quer é que primeiro vocês se reconciliem com aqueles que há uma desavença, há uma pendência, e depois, então, a oferta seja dada. O segundo ensinamento é que, nesse sentido, não há nada mais importante para Deus no seu reino que a reconciliação entre os irmãos. Não há culto e não há celebração e não há oferta se há pendências em seu relacionamento com o próximo. E se há pendências antes do culto, da celebração e da oferta, o perdão precisa ser pedido ou concedido. Não há oferta sem reconciliação. Por essa razão é que o versículo 23 do texto de Mateus 5 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Fica muito claro aqui, irmãos, ao lermos o texto, que a nossa conduta ela é muito mais importante que a nossa celebração. Se estamos celebrando a Deus, cantando, né, ministrando louvor, pregando, ministrando aulas na escola bíblica dominical, mas cheios de sentimentos odiosos contra algum irmão ou contra alguém, ou mesmo que não tenhamos tais sentimentos, mas temos a consciência de que alguém os tem contra nós, então nós devemos parar o que estamos fazendo. Pare de pregar, pare de ministrar louvor, pare de dar aula na escola dominical e vai reconciliar-te com teu irmão, com teu próximo. É o que o texto diz. Deixa ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O terceiro ensinamento, então, é que a reconciliação é algo urgente e urgentíssimo no reino de Deus e para o próprio Deus. Os versículos 25 e 26 do texto de Mateus capítulo 5 nos falam assim. Agora, por que a reconciliação é algo tão importante? Primeiro, porque Deus exige que seja assim. É uma ordem do Senhor. Ele diz para que façamos dessa maneira e devemos obedecê-lo. Segundo, evita vexames. Não queira você, é o que o texto diz, ser entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrarem na prisão. Então, vai evitar vexames. Em terceiro lugar, é muito importante a reconciliação, porque ela evita despesas desnecessárias, pois o texto vai dizer que você, se não perdoar, não vai sair da prisão até que pague
né, tudo o que deve. Vejam vocês que o reverendo Hernandes Dias Lopes menciona que Jesus ilustra sua correta interpretação da lei com dois exemplos, abre aspas, um da vida religiosa e o outro da vida comercial. A oferta agradável a Deus, diz ele, precisa vir de alguém que tenha o coração livre de ofensa e mágoa. Isso significa que você não pode ofertar coisa alguma ao Senhor se não resolver as suas diferenças. A reconciliação, portanto, diz ele, deve preceder a oferta no altar. Primeiro, Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. Fecha aspas. Spurgeon, o grande Spurgeon, diz o seguinte, abre aspas, que a regra aqui é primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. De igual modo, Jesus mostra que uma demanda judicial por causa de uma dívida deve ser resolvida antes que essa pugna, ou luta, combate, batalha ou contenda seja levada ao tribunal. Tanto o perdão, diz Spurgeon, quanto a reparação precisam ser feitas com pressa, a fim de que tenhamos paz com Deus e com o próximo. O Wiersbe, ele declara o seguinte, abre aspas, a pessoa que se recusa a perdoar seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Bem, não há dúvidas daquilo que Deus quer ministrar à sua vida através desse vídeo. Você precisa resolver essa pendência. Você precisa ir em busca daquele que te atingiu, te magoou, te entristeceu. Você precisa pedir perdão ou precisa perdoar. Ou ainda, mesmo que você não tenha nada contra aquela pessoa, talvez ela tenha contra você. E você precisa, à luz do texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 23 ao 26, deixar a oferta ali e reconciliar-te com o teu irmão. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado ao teu coração e ele te abençoe, em nome de Jesus.